queridos. Graça e paz. Eu estou dizendo boa noite, queridos, mas essa semana eu estava ouvindo uma reportagem de que lá no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, por uma questão de preconceito, não se fala mais alunos e alunas, é alunx, no lugar do O ou do A, eles estão colocando X agora, né? Então, obedecendo a ordem de gênero, eu digo, boa noite, querido, que estão aqui esta noite. Ai, meu Deus, é preconceituar a língua, né? É uma ridicularização à língua. É um conceito muito esdrúxulo para uma língua tão rica, né? Muito bem, gente, mas não querendo tocar neste assunto, é só para começar com bom humor. Eu hoje quero fazer uma reflexão que eu queria chamar de pronto, falei. Sabe aquelas coisas que você... Pronto, acabei falando? Então é o que eu quero dizer hoje, né? Pronto, vou falar. Esse é o tema. O tema de hoje está baseado na velocidade. Vocês sabem como eu tenho refletido como a pós-modernidade deixou um legado tão severo para a contemporaneidade. Como nós que vivemos neste tempo, herdamos uma espécie de legado de um homem mais ansioso, de um homem mais concorrente, de um homem mais exigente. A criatura humana, neste último movimento filosófico, foi fisgado por uma ordem de consumo como nunca houve semelhante em toda a história. Fomos fisgados por exigências, por ditaduras que romperam com nossa ética, com nossa índole, com os nossos padrões. Esta semana, ouvindo uma postagem do nosso excelentíssimo senhor Mujica, o ex-presidente do Uruguai, eu fui desafiado a refletir muito sobre o tempo que nós estamos vivendo. A nossa corrida para o sucesso, e seja ele em qualquer esfera, em qualquer área, tem às vezes nos tirado do sério e nos levado a uma condição meio animalesca na busca desse sucesso. Não só do sucesso material propriamente dito, mas na busca de qualquer tipo de sucesso. Eu conversava com um jovem pastor recentemente e ele me dizia: eu quero uma igreja com 1000 crentes. Eu disse: oh, que bom. Exatamente por que você quer uma igreja com 1000 crentes? Qual é o propósito disso? Eu disse: você consegue pastorear 100? Por que você quer 1000? Não será que isso é uma espécie de demonstração de poder? Muito mais do que a coisa de amar almas. Será que em algum momento o que estamos fazendo é entrando num circuito de manifestação de poder social, de poder político talvez de manifestação de recalque, não haja tanto amor às almas, mas há uma forte manifestação de recalque? Você acha que é possível isso? Eu acho que sim, porque nós não estamos valendo pelo que somos, mas por aquilo que representamos, por aquilo que mostramos.
as pessoas não nos compram mais por causa do caráter que temos. Isto é fruto de uma reflexão mais antiga. No mundo pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a ética do caráter foi substituída pela ética da personalidade. Você se lembra bem dessa expressão, é comum, mas ela é verdadeira. Meu avô dizia, lá em Minas, quando eu queria comprar alguma coisa e não tinha dinheiro, um fio de bigode era assim, o atestado de que eu ia voltar e pagar aquela conta. Vocês devem ter ouvido alguma coisa por aí assim, não? Ninguém ouviu? Ok. É que vocês estão fazendo tanto barulho que eu não consigo enxergar. Na época nesse momento do pós-guerra, entrou uma nova ética chamada ética da personalidade. Então, o fio de bigode passou a não valer. O sorriso foi substituído pelo caráter. O colarinho branco, para o homem mostrar que tem respeito, ele precisa parecer que tem, não só ter, mas parecer ter. Parece que isto começou a dominar nossas relações. E quando a gente, por exemplo, tem uma propaganda de creme dental, o ator não é dentista, mas ele se veste de jaleco branco para convencer você de que aquele creme dental de fato é bom. Ele diz coisas que você não entende muito bem, mas a aparência dele inspira confiança em você. Tudo bem? Nós, os pastores, herdamos uma herança do evangelho europeu, o paletó e a gravata. Então, é preciso parecer ter respeito. E o paletó e a gravata, parece que temos mais seriedade com o paletó e a gravata. Eu me lembro que, quando eu era um pastor mais jovem, às vezes eu ia para o culto de bermuda, isso produzia um escândalo enorme nas pessoas, e eu tive que adaptar ao padrão exigido pela expectativa dos outros, porque alguns não me suportavam ver pregando de bermuda na igreja. Aquilo ofendia a expectativa dos outros. Então, eu comecei a me comportar como os outros tinham expectativa, acabei gostando, e hoje pouco importa assim a expectativa, mas eu gosto de me vestir assim. Mas isso tudo é produto de uma imagem a ser vendida. Estão atentos aí, não é? Não estou falando ao Léo, não é? O que tem me preocupado é que nós estamos num momento, numa curva de transição. É que nós, homens contemporâneos, não queremos mais o modelo pós-moderno. Nós não suportamos ele dentro da nossa sala de aula, não suportamos mais esse modelo dentro das nossas igrejas, não suportamos mais esse modelo na política do nosso país. Nós estamos nos tornando mais conscientes, estamos nos tornando mais reais. E é justamente nessa transição é que, para mim, a gente precisa não se perder, porque toda transição, ela leva um risco. O risco da gente se perder, do corpo entrar no modelo e a cabeça não entrar, ou a cabeça ir e o corpo ficar. E a gente precisa entrar inteiro nas transições que Deus tem produzido na vida deste planeta. Amém? Me fiz entender aqui nessa pequena introdução? Quero pedir que você abra a sua Bíblia então, por favor. Na carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta. Enquanto você vai abrindo, capítulo 6, ok? Capítulo 6 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Esta carta é uma carta chamada pastoril ou pastoral. É uma carta tão pessoal. É como se nós fôssemos assim, tão íntimos, que eu estou mandando um e-mail para a sua caixa pessoal, escrevendo para você de coisas que pertencem ao nosso mundo,
o mundo dos amigos. E Paulo está instruindo seu filho na fé, na condução desta igreja que Timóteo está pastoreando. Timóteo é um jovem pastor. Dizem os historiadores que Timóteo começou a pastorear aí por volta dos 15 anos de idade. É ainda muito jovem, não é? 15 anos. Domingo eu estava dizendo que eu comecei a pastorear com 24 e sofri minhas crises, né? Quando um dia eu ia passando, subindo a escada, era em níveis diferentes. O salão de culto ficava assim, e eu tinha que subir uma escadaria para ter acesso ao prédio administrativo. E eu estou subindo a escada e duas senhoras, bem debaixo da escada, tinha um bebedouro, elas estavam conversando, não me viram, e diziam assim entre elas: eu não vou me submeter a esse garoto. Esse é um menino, como é que vai ser meu pastor agora, né? E eu subi a escada, entrei dentro do escritório, chorei. Era coisa da aprovação, né? Eu não estava sendo aprovado por aquelas anciãs. E na minha juventude eu não suportei a crítica delas. Elas estavam certas, né? Eu que estava errado. E eu me lembro de Timóteo. Paulo diz para ele: olha aí, Timóteo, segura firme, não podem desprezar a tua juventude. É para esse Timóteo, para essa igreja que Paulo está escrevendo. Ele é um jovem pastor e precisa apacentar, trazer equilíbrio, maturidade àquela igreja. E ele escreve uma coisa nesse texto que eu pedi para você abrir, que é 1 Timóteo capítulo 6, eu acho que é versículo 9, se não me falha a memória. Deixa eu só conferir. Versículo 9. Ele está instruindo sobre a condução daquela igreja, dos irmãos daquela igreja. E no versículo 9, ele deixa uma recomendação que eu acho muito oportuna para a gente considerar hoje, que diz assim: mas os que querem ser ricos, eles caem em tentações, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem homens na perdição e na ruína. Ponto. O que Paulo está falando para Timóteo? É que dentro da igreja havia homens, como há hoje dentro da igreja, e aqui eu dou graças a Deus que há pessoas que querem crescer na vida. Isso é bom, positivo. E diz: os que querem ser ricos. Não é um problema querer ser rico, não é um problema em ser rico. Não há um problema em mudar de nível. Não há problema em você mudar de nível algum na sua vida. Só que, ao pretender mudar de nível, seja ele social, econômico, espiritual, seja lá o que for, você precisa pensar que há uma exigência na mudança de cada nível, há uma demanda para que você não se perca no próximo nível. Não é incomum a gente encontrar manchetes nos jornais, no Brasil e fora dele, de jovens que mudaram de modelo financeiro da noite para o dia. Moravam numa casa muito pobrezinha, num bairro muito pobre, mas eram artistas do futebol, né? Aí assinaram um contrato milionário, mudaram de modelo econômico, mas não mudaram de cabeça. Dentro de pouco tempo você vai ver esses meninos espancando meninas, estuprando meninas, fazendo negócios indevidos, ilícitos, porque ao mudar de nível financeiro, não mudaram a sua cabeça, não mudaram o seu modelo mental. Então se perdem dentro desse novo modelo, porque não acompanharam a trajetória. O que Paulo está falando é que há aqueles que pretendiam ficar ricos, mas se perderam no meio do caminho por causa da exigência do seu novo modelo. Então, as muitas tentações, as demandas do outro modelo. Imagina você, vou mudar aqui o cenário. Imagina você, um jovem rapaz ou uma jovem moça, deseja o modelo do casamento. São solteiros
e eles pretendem entrar nesse novo mundo do casamento. Precisam avaliar esse novo modelo, porque este novo modelo social, essa nova postura, esse novo universo do casamento vai exigir de você o que hoje não se é exigido. Você está preparado para entrar nesse novo mundo? Está preparado para deixar de ser eu para ser nós? Está preparado para dividir a maçã? Está preparado para viver uma vida de satisfações domésticas? Está preparado para viver a vida comum do lar, as exigências que a vida de um casamento impõe sobre nós? Muitos se perdem porque querem continuar vivendo uma vida de solteiro, mesmo no modelo de casado. Olha o problema que vai acontecer. Alguns pretendem ter sucesso, mas sucesso impõe regras. E a gente precisa entender se a gente está disposto a se submeter a esta nova regra que o mundo do sucesso impõe a nós. Estava conversando com um amigo que ele faz muito sucesso na vida musical. Mas sabe qual é o tempo que ele dá para a família dele? Está tudo certo entre você, sua mulher e seus filhos, que isso aconteça, que você apareça de 15 em 15 dias em casa, fique 2 dias e ganhe a rua novamente. Está tudo bem para vocês? Vocês concordam que isso seja assim? Ou nem pensaram? Então precisa pensar. Eu quero ter sucesso musical, eu quero ser um ator. Mas está preparado para a demanda? Porque, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a carreira vai impor regras e nós vamos perder o domínio da agenda. A carreira vai impor regras. Você está disposto a viver pela regra da carreira? Está disposto a perder a sua liberdade? Porque haverá um momento na nossa vida que você vai ter muito menos liberdade, porque nossa carreira vai determinar o que comemos. Estou me fazendo entender, não estou? Dependendo de onde você quer entrar, você vai ter que engordar, ou ter que emagrecer, ou ter que mudar seu look, ter que mudar seu estilo e as pessoas com as quais você se relaciona. Então você precisa avaliar, ao buscar ter sucesso na vida, seja ele de que natureza for. Deixa eu te falar uma coisa. Um amigo meu, muito preocupado com a congregação dele, era um pastor local, muito preocupado com a congregação dele, ele se encontrou com um outro líder religioso, assim, de um sucesso nacional. E eles estavam no saguão do aeroporto, e este amigo conversando com esse grande líder, de vez em quando ele era interrompido, e alguém dizia assim: pastor, eu vou lá na sua casa amanhã para a gente poder conversar. E o pastor disse: te espero lá à tarde. Aí o outro passou e disse: pastor, dá para o senhor dar uma chegadinha lá na empresa para orar comigo e tal? E assim que eles se distanciaram, esse grande líder olhou para ele e disse assim: qual é o tamanho do sucesso ministerial que você pretende ter, pastor? Se você quer ser um grande líder, você vai ter que negociar esse estilo de pastorado que você estabelece. Porque não dá para a gente visitar todo mundo todo dia, não dá para receber gente toda hora na casa da gente, porque nossa agenda não comporta. Entende? Eu quero ser que tipo de líder? Que tipo de ministério eu estou vislumbrando? Porque há um preço para cada coisa que a gente pretende fazer. Há uma demanda para cada passo que a gente for dar na vida. Assim, eu almejo sucesso, mas antes de você entrar nesse universo, veja se você não vai se desequilibrar com o passo que está dando. Não há nenhum problema ser um grande líder nacional e ter
um estilo de pastorado diferente de A, B, C ou D. Não é esse o problema, é se você está disposto a entrar dentro desse novo modelo. Se isso não vai corromper você. Porque há uma coisa que nós somos, que se nós nos desmontarmos muito para entrar nesse novo mundo, talvez a gente não se perceba que a gente está ali. Parece que é outro que entrou. Parece que nós ficamos lá atrás. Então, precisa avaliar sempre. Quando Paulo diz para Timóteo, cara, que esses homens que desejam ser ricos, eles correm um risco de se perderem na vida, de serem tentados de tal maneira que eles cedam. Compreende? Também não tem muito tempo, um amigo, ele me encontrou num trânsito lá no shopping e me perguntou: bispo, quantas igrejas você tem aqui em São Luís? Eu disse: filho, a Igreja da Colheita, nós temos, acho que umas 4 congregações aqui. Ele disse assim: não está muito devagar? Eu disse: como? Ele disse: não, porque o estilo de pregação que o senhor tem, e não sei o que e tal, o senhor devia ter mais de 100 congregações. Para ele, sucesso é ter número de pessoas ao seu lado, que justifique. Não é? Eu dizia para ele: não, eu nem posso fazer isso, eu já nem consigo pastorear os cabritinhos que a gente tem, como é que eu vou aumentar mais esse número? Eu não tenho força, filho, eu não tenho força para isso, né? Assim, não confunda. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sucesso é você ser você. Você será um sucesso quando você for você. Ok? Sucesso não tem a ver com quanto você tem no bolso. Sucesso, até repetindo uma frase do Dr. Miles aqui, sucesso ministerial não está relacionado a quantos te seguem, mas a quantos você serve. Por exemplo, na dimensão ministerial, o conceito é: sucesso não equivale a quantos te seguem, mas a quantos você serve. Porque podemos estar com um conceito de sucesso equivocado dentro de nós. Ok? Sucesso não é o quanto você vende, o quanto você fala, a quantos você anda alcançando. Um pouco de marketing pode botar a gente em lugares que a gente nunca pensou que pudesse chegar. Entende? Isso é um perigo, porque pode ser que nesse novo mundo que você está entrando alguém que você planejou, mas que não é você. Alguém entorpecido pela pressão filosófica que arranca de você mesmo e que faz de você ser uma coisa que você vai representar. Eu tenho batido muito nessa tecla porque, já que nós estamos apontando para o caminho da maturidade, eu tenho me preocupado em construir meu pensamento baseando-me no seguinte: aquilo que rouba de mim, que sequestra de mim a minha pessoalidade e me faz representar alguém, quando eu deixo de ser eu para representar um personagem, isso não pode ser chamado de sucesso. Do ponto de vista do Cristo, sucesso é você ser você, e não um personagem que você representa. Porque quando você passa a representar alguém, você vai ser uma criatura desbussolada. Eu tenho me preocupado nesses últimos 30 anos em estudar a mente humana. É parte da minha responsabilidade pessoal. Então, tenho estudado intensamente as estruturas mentais,
me pós-graduei em conhecer a mente humana, eu leio o tempo inteiro, estou tentando entender a cabeça dos homens, porque meu maior desejo é ajudar os meus amigos a entrarem na sua glória, a viverem suas vidas, não é? Mas como eu tenho encontrado pessoas que idealizaram um personagem, não é? Se moveram na direção desse personagem e nem se tornaram um bom personagem, mas também não são mais quem eram. Se tornaram criaturas perdidas, desencontradas. Estava lendo um grande conflito que uma atriz... Isso é muito comum. Bom, para a gente não ir muito longe, vamos a um ator que todos nós conhecemos, nos divertimos muito com ele, chamado Robin Williams. Okay? Bom humorista. Me diverti muito com os filmes dele. E terminou com um suicídio. É que aquilo que ele representava era um reverso. A criatura triste, desencontrada que ele era. Na tentativa de viver o personagem, muitas vezes, o ator não consegue voltar muito rapidamente. E às vezes é necessário se fazer terapia, para que ele solte o personagem, para que o personagem fique no lugar onde deveria estar. E às vezes esse processo é muito lento, e a depressão muitas vezes toma conta. Neste mundo de personalidades encobridoras que nós vivemos, às vezes idealizamos um profissional que nós não somos, um líder religioso que nós não somos, mas criamos essa fantasia, criamos essa ilusão. Como o nosso universo fantasístico é extremamente rico e bem dotado, nós criamos uma mega estrutura para viver, nos esforçamos para entrar, não conseguimos ser, porque era uma representação, não era real. Então vivemos essa coisa da falta de realidade. Já tenho dito tão repetidamente para você que nós, enquanto seres sociais, vivemos por duas forças poderosas, que em algum momento será mais poderoso do que comer, vestir, beber, que é a necessidade de ser amado e a necessidade de ser aceito. Nosso corte de cabelo, a roupa que vestimos, o sapato, ok? A camisa, a caneta. Isso aqui, estou aqui, olha a caneta que eu tenho, né? Olha a camisa que eu uso, olha o sapato que está aqui. Então, isso é uma relação de fazer com que a gente se torne um pouco mais apaixonante para o outro. Vocês estão dormindo? Está todo mundo aí? Em paz, vivos aí. Então esse delírio, às vezes faz a gente construir um mundo fantasístico. Aí eu tento ser, mas não vou conseguir ser, porque eu não sou aquilo que eu projetei. Não é aquilo é um personagem, eu não sou um personagem. Eu sou real. Eu tenho emoções reais, uma fraseologia minha, uma construção de pensamentos meus, eu tenho um estilo de vida, eu como daquele jeito, eu gosto daquele tipo de comida. Sabe quando o menino se apaixona pela menina e ele faz de tudo para ela acreditar que ele é um bom menino? Não conhece história assim, não é? Oh, meu Deus do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se perca na construção de seus modelos. Seja você. Deus ama você porque você é você. Deus não ama um personagem, Deus ama pessoas reais. Com toda a nossa loucura, Deus nos ama. Bom, não é que Deus quer que a gente se torne uma loucura. É que Deus nos ama. E quanto mais reais nós somos, mais próximos de grandes mudanças estaremos na nossa vida.
Vocês conhecem minha teoria? Já tenho dito isso? Acho que, não sei se explico suficientemente. Mas no meu parco parecer, as ovelhas negras são as mais brancas da família. Porque elas são aquilo que elas querem ser. E as outras morrem de inveja, mas não têm coragem de ser aquilo que as ovelhas negras são. Excuse me perdoem. Mas depois de ter estudado tanto a cabeça dos homens, para isso eu trouxe para o nosso palco aquela parábola de Jesus do filho pródigo. Lembram do filho pródigo? Que todo mundo mete o sarrafo no filho pródigo. Eu já olhei muito para o filho pródigo. Aí um dia eu tirei meus olhos do filho pródigo e olhei para o irmão que ficou em casa. Lembra que ficou um irmão em casa? Que quando o filho pródigo volta, depois de meter a cara no mundo, quebrar a cara, o nariz, o dente, né, comer com os porcos, ele volta e manda um recado de: papai, se tu me tratares como um servo teu, já está bom demais, porque eu estou na maior lasqueira, eu quero voltar para casa. E o pai está de braços abertos. Quando ele chega, o pai diz: vamos matar uma ovelha, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido se achou, voltou para casa. Ah, filho, agora nós vamos ver o que estava no coração daquele bem comportado. Já disse para você que o bonzinho, então estou repetindo só a frase do rabino Newton Bonder: o bonzinho é o mais cruel de todos os homens. Porque aquele bonzinho que ficou em casa, quando o pai traz a notícia, ele diz: o quê? Matar uma ovelha para esse vagabundo que voltou? Eu sempre quis comer uma ovelha junto com meus amigos e nunca tive coragem de fazer isso. Quando ele revela o coração dele, nós vamos ver um outro cara que não era ele. Ele representava um bonzinho, mas ele tinha vontade de comer uma ovelha, com medo da regra da casa. Sabe, gente, a gente não pode ficar na igreja com medo de ir para o inferno. Há um monte de gente que só está na igreja com medo de ir para o inferno. Se você tirasse diabo e inferno, ele estaria em qualquer outro lugar, menos na igreja. O que é que tem nos aproximado de Deus? Medo do diabo, medo do inferno, medo do quê? Se não é o amor que nos une a Deus, o que é que anda nos unindo a Deus? Quando aquele cara abre o coração dele, eu vejo o seguinte: ele não conhecia Deus, porque o pai não, na parábola, é uma representação de Deus, né? Ele não conhecia o coração do pai, nem conhecia as regras da casa. Você é mais livre do que você pensa que é. Só que sua liberdade precisa ser dirigida por responsabilidade. Mas você é livre. Aquele cara não entendia que ele era livre. O pai disse: meu filho, essas ovelhas não são só minhas, são suas. Se você tivesse tirado uma ovelha dessa, matado essa ovelha, comido com seus amigos, que mal faria? Isso nota um cara que está dentro da igreja e não conhece as regras da igreja. Queridos, a gente que está perdida no meio da igreja, porque não conhece Deus, não conhece sua liberdade, não conhece seus direitos, não conhece sua vida, e fica fingindo de ser, mas não é. O outro quebrou a cara e voltou. Querido, antes você quebre sua cara e volte, do que você fique flertando. Flertando, ainda se usa esse termo? Ficando, né? Que você seja um ficante do mundo. Oh, meu Deus do céu, eu estou com o meu juízo. O problema não está em você ficar rico, voltando ao texto original, o problema não está em você ficar rico. Nesse mesmo texto, São Paulo diz a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ficar rico não é um problema, ter sucesso não é um problema, se casar não é um problema, ter uma carreira exitosa não é um problema, ter um ministério bem-sucedido não é um problema.
Mas você precisa entrar nesse seu novo mundo inteiro. Então não mude só o seu estilo, mude sua natureza. Entre nesses novos modelos que Deus está gerando para você, mas entre de cabeça erguida. Por exemplo, você quer ter sucesso financeiro, mas não deixe de ser humilde. Vai entrando orgulhoso, vaidoso, arrogante, presunçoso, achando que é o dono do mundo, se esquece dos pobres, das viúvas, dos carentes. Então vai fazer uma transição perigosa, vai ser apaixonado, vai ter uma relação passional com dinheiro. Querido, dinheiro, sucesso, não tem nenhum sentido se ele for o seu senhor. Agora, ele é um excelente servo. Se você entra no seu futuro para ter esse tipo de sucesso, de usar seus recursos, sejam eles quais forem, sucesso ministerial, sucesso profissional, sucesso financeiro, para que tudo isso seja uma ferramenta de serviço, uma mordomia para o outro, você vai entrar bem no seu futuro. Mas se você entra pensando que você pode ser melhor do que alguém, toda vez que você pensar em sucesso, pense em você. O nosso sucesso jamais pode ser comparado ao fracasso ou ao sucesso de alguém. Sucesso é assim: eu hoje estou vivendo nessa dimensão e me torno melhor do que eu mesmo nessa outra dimensão. Melhor do que eu, não melhor do que A, não melhor do que B, não melhor do que C. Porque se você estabelecer comparação para estabelecer seu nível de sucesso, você pode estar equivocado com o seu sucesso. Você poderia ter ido muito mais além, está muito mais aquém, porque comparou o seu sucesso ao sucesso de alguém. Você podia estar 1000 anos-luz, mas está aqui achando que está tendo sucesso. Por exemplo, Deus chama você para governar sobre 100, e você vive com os que vivem entre 30. Aí você obteve o sucesso de 60, você está achando que é o rei da cocada. Você está muito aquém do que Deus chamou você para ir. Agora, um outro equívoco é Deus ter me chamado para viver entre os 30 e eu ficar desesperado, alucinado, delirante, porque não consigo chegar a 100. Vai morrer frustrado. Por isso você precisa entender quem você é. Ok? Você precisa imergir na sua própria natureza. Discernir quem você é em Deus e no mundo à sua volta. Eu era um pastor jovem, pastoreava uma igreja, e eu chorava, pulava, vibrava, pedindo a Deus que me desse um outro nível de sucesso ministerial. E aquela igreja não crescia numericamente nem a porrete. Não crescia. E um dia, no meio da minha angústia, eu me ajoelhei, me prostrei e disse: Deus, tu está me desprezando. Essa igreja não cresce, o número dos crentes não aumenta. O que está vendo comigo? Onde está o meu erro? Eu ouvi Deus falando ao meu espírito, e Ele me disse: eu estou preservando você, para que você não se perca como os demais da sua geração. Eu estou escondendo você. Você não pode ter mais do que isso, ou você vai virar um homem vaidoso, arrogante, presunçoso. Sabe o que eu fiz? Emudeci e disse: eis-me aqui. Às vezes a gente está pretendendo uma coisa que não está na hora. Não força. Olha, Deus faz tudo na hora certinha. Não precipite coisas na sua vida. A gente vai ter que conviver com o futuro que se aproximou do presente muito mais rápido. Isso não é bom. A gente tem que entrar no futuro na hora certa. E quando você atrai o futuro para o presente, quando você gera precipitações, você vai naturalmente conviver com circunstâncias que você deveria viver daqui a 10 anos. Você está preparado para isso? Para provocar o futuro? Para estimular coisas? Você está preparado com sua estrutura emocional para isso? Você é capaz de governar essa empresa com 100 funcionários?
Se você não governa 50 funcionários, está pretendendo este ano fazer de tudo para que essa empresa tenha 100, para que o ano que vem tenha 200, você está acompanhando isso? Eu tenho amigos que estão se perdendo, gente, eles estão quase animais. Eles não dão bom dia, eles dão diabão. Um trocadilho. Bom dia, diabão. Diabão. Eles estão tão na flor da pele que eles não conseguem dar bom dia, só dão diabão. E aí, diabão? Diabão para você também. Estão irritadiços, não são dóceis, não conseguem tomar um café. Entende? As crianças vão dar um abraço e acham que quer dinheiro. Estão se desumanizando. Não é um problema do dinheiro, é um problema do coração deles. O crescimento está mais veloz do que o coração anda. Então, pretendendo sucesso, avance, filho. Mas leve sua cabeça junto, leve seu coração junto. Leve o seu altar junto. Lembra da palavra de Jesus? Com relação ao sucesso? E diz: hoje mesmo vão pedir a sua alma. No outro texto, que é um texto parecido, Jesus diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Leia comigo a palavra alma. Quando eu digo a palavra alma, o que você lembra? Ok, eternidade. Quando eu era menino, segunda-feira era o dia das almas lá em casa. Sim, acendia a vela para as almas na segunda-feira. Tudo bem? O que é alma? Para nós, alma parece esse estado escatológico do ser, não é? O fantasma. Mas a palavra alma, no grego, acho que todas as nossas versões da Bíblia, elas cometem um erro muito grave na versão, que elas traduzem psique como alma, dando esse sentido escatológico do ser, esse fantasma. Alma, no grego, é psique. O que Jesus está falando é: o que adianta você ter o maior sucesso do mundo e perder a sua psique? Perder a sua capacidade de amar, de afagar, de perceber detalhes, de deixar de valorizar o sorriso da criança, o abraço da sua mãe. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique? Perder suas emoções, entrar pelo mundo dos ansiolíticos. O que adianta? Que sucesso é esse? Não, você pode ser um milionário? Claro que pode, não há nenhum problema. Seja um e seja meu amigo, por favor. Não é um problema ser um milionário. Não é aqui que reside o problema. O problema está na sua mente. O que adianta você ser um milionário e não ser mais você? Ninguém te reconhece. Você tem até uma piscina linda, 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 mas não tem ninguém para tomar banho com você lá. Nem sua mulher ficou em casa mais. Seus irmãos não frequentam mais sua casa. Vou começar a profetizar. Seus amigos não frequentam mais sua casa. Não dá para engolir você mais. Ninguém quer conversar contigo. Você virou um chato. Só quer saber de cifra, 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 cifra. Você tem até um carro luxuoso, mas anda sozinho. Até o motorista pede demissão no segundo mês. Sabe, é disso que Jesus está falando. O que adianta? O que adianta? Roberto, nós temos pastores amigos nossos que o sucesso subiu a cabeça deles. Não é verdade, cara? Tem uns que nem falam direito conosco porque o número de crentes da congregação deles é grande, né? Estão no maior fracasso da vida deles. Porque, cara, sucesso é poder abraçar, não se esconder, andar no shopping, comer no boteco, não comer no boteco, andar pela rua, não ter segurança para me proteger. Cara, sucesso é ser livre. Livre. Com dinheiro ou sem dinheiro no bolso.
Eu tenho amigos que têm muito dinheiro e não têm segurança. Sabe por quê? Eles têm sucesso. Não precisam se esconder. Se esconder, não tem por que se esconder. Voltando à recomendação do apóstolo, eu quero me deter nela. Aqueles que amam apaixonadamente o sucesso podem se perder. Outro dia, lendo uma dessas postagenzinhas de WhatsApp ou Facebook, eu não sei muito bem aonde, mas o cara dizia que o sucesso é como uma borboleta. Quanto mais você persegue, mais ela foge. Quanto mais você persegue, mais ela foge. E quanto mais quieto e em paz você se encontra, mais próximo do sucesso você estará. Vou te dar um último conselho, baseado nos conselhos do Dr. Viktor Frankl. Seja bem-sucedido na vida, seja você. Você só pode ter sucesso quando você se torna absolutamente você. Ainda tenho muito tempo. Vocês podem me dar uns 5 minutinhos mais? Eu vou entrar aqui comentando um personagem que eu amo muito. Vocês se lembram do Jacó? Acho que de meia hora eu tenho que me lembrar desse cara. Jacó é um homem que, ao nascer, ele nasce de um fenômeno. Sua mãe era estéril e havia uma promessa. A promessa de seu pai ser pai de filhos. Um dia, na hora que Deus decidiu, a madre de sua mãe se abre e vai nascer uma criança. Estão torcendo para ser um menino, porque dentro do mundo judaico, do mundo dos hebreus, a primogenitura masculina era uma questão de honra. Então, o primeiro filho ser homem era uma questão de importância para aquela família, né? Um orgulho para a família. Mas como não tinha esse processo de exames para se examinar se era um menino, se era menina, estava uma torcida, né? Imagino eu que naquela casa, poxa, a senhora já era avançada em dias, não era uma menina mais. E agora vai dar à luz, a expectativa é que era um menino. Não sei, talvez alguém secretamente torcesse para que fosse uma menina, né? Quem sabe. Mas a parteira vai fazer o parto. E quando ela puxa, vem uma cabecinha cabeluda. Era um menino. E ao tirar o menino, tem uma coisa estranha. No pé desse menino tem uma mãozinha agarrada. E alguém se assusta, diz, não é um, mas tem uma coisa estranha. Grudado no pé tem uma mão, será uma anomalia? O que será que está acontecendo? E continuam puxando e sai um outro menino, e esse menino está grudado no pé do seu irmão. Quando esse menino nasce, vão dar um nome a ele. E no mundo dos judeus, o nome é uma espécie de destino. Sim, você é o nome que te dão. Girafa vai querer ser leão, mas ela será girafa até o fim, né? Tem um nome. Para o judeu, dar um nome a um menino é igual a colocar um rótulo do destino. Sabe qual é o nome que dão àquele garoto que está nascendo? O outro que não nasce como um primogênito, parece que está tentando arrancar a primogenitura. Jacob, ou Jacó. A palavra Jacob, em português, se fôssemos traduzir literalmente, seria perseguidor de calcanhar. Porque é como flagraram ele segurando o calcanhar do irmão. O que isso quer dizer? Você só pode ter sucesso à sombra do sucesso do seu irmão. Mas isso não foi Deus quem disse. Foi a expectativa criada e o rótulo que seus pais colocaram sobre ele.
e ele passou a ser um perseguidor de calcanhar. Não porque fosse um. Não porque fosse um. Eu conto uma história, de vez em quando, de um amigo, que ele é médico, ou ele está médico, talvez ele esteja médico. E ele é um médico comum, um médico mediano, não é um brilhante médico, um médico. Aí, um dia, conversando com ele, ele disse: rapaz, eu amo o ronco do motor. Eu, quando chego do interior, no sábado, corro para dentro da oficina, eu monto, desmonto, eu aperto o parafuso, me sujo de graça. Eu amo o cheiro de gasolina. Eu amo fazer aquilo. E um dia eu disse para ele: por que você não se tornou um engenheiro mecânico, um mecânico? Ele disse que é que minha família, meu avô era médico, meu pai era médico, e quando eu nasci disseram: vai ser médico. Me chamavam de doutor desde pequenininho. E eu tive que seguir o destino que foi traçado por mim, pelos meus pais. Sabe, eu fico perguntando para mim mesmo, e perguntei para ele: será que não está dentro desse cara o motor a água? Idiota o que eu estou pensando? Será idiota? Idiotice minha? Será que não está um motor movido a bananeira? Será que não está nele o motor movido à água do mar? Sei lá, uma loucura dessa qualquer. É que porque ele está sendo um Jacó, um perseguidor de calcanhar, mas esses caras vivem desencontrados a vida inteira. Jacó viveu um desencontro enrolando todo mundo. Se fosse hoje, talvez tivesse passado cheque sem fundo aí para Deus e o mundo. Jacó. Mas um dia ele estava por aqui, ele não aguentava ser mais aquilo que queriam que ele fosse. Ele entra dentro do Jabal. Aí lembra do anagrama? Do anagrama? Lembra que eu chamei esse homem de Jacob? É o seu nome. Se a gente fosse transliterar, não seria Jacó, mas teria um bezinho mudo lá no final, Jacob. Ele entra dentro de uma caverna, num vale chamado Jaboque. Jacob e Jaboque. Tem alguma coisa a ver para você, esse anagrama? É que Jaboque é o reverso de Jacob. Ele se encontra dentro deste val, dentro desse vale. Ele se encontra com o reverso dele. Quem era o reverso dele? Aquilo que negaram e que ele mesmo negou durante toda a sua vida, e ele não conseguia ser feliz. Ganhou muito dinheiro, mas era um homem mergulhado na infelicidade. Quando ele entra dentro do Jaboque, Jacob se encontra no Jaboque, como alguém que revela quem ele é. Aquele homem que estava lá dentro toca na sua coxa, lembrando da história? Toca na sua coxa, marca aquele homem com uma marca definitiva, tipo, nunca mais você vai ser esse cara, e muda o nome dele. Nome, perseguidor de calcanhar, aquele homem que tem autoridade vai chamá-lo de Israel. Você sabe que todo sufixo El em hebraico quer dizer Deus, né? Como Dani, El, Rafa, El, e aí por diante, El, Deus. Isra, eu vou eliminar todos os sinônimos e vou a um. Isra quer dizer entusiasmo. Quer dizer príncipe, quer dizer lutador, quer dizer restaurador, mas eu quero escolher esse sinônimo aqui. Isra, traduzido para o português, pode ser traduzido como entusiasmo. Aí você vai ler comigo aqui, pela enésima vez vai ler comigo a palavra entusiasmo. São 3 palavras que se aglutinaram. Em, teos, asmos. Quando essas 3 palavras se juntaram, a palavra entusiasmo estaria formada pelo fenômeno da aglutinação. Em é o prefixo da introjeção, para dentro.
é o mesmo in, para dentro. Theos é uma palavra grega, não é? O que quer dizer? Deus. Para um impacto melhor agora. Theos é uma palavra grega que em português quer dizer? Ah, muito obrigado, vocês são muito inteligentes. E asmos é também uma palavra grega que quer dizer sopro. Em Theos, asmos é possuído pelo sopro de Deus. Aquele homem deixa de ser um perseguidor de calcanhar para ser possuído pelo sopro de Deus. Ou seja, deixa de viver um conflito para ser ele mesmo o próprio entusiasmo. Um homem que vibra o tempo inteiro, que encontrou o seu destino, que encontrou-se consigo mesmo, que a sua vida passou a ser um sucesso. Sucesso para Israel não era o dinheiro. Sucesso para Israel era ele ter se encontrado consigo mesmo e poder fazer um caminho de volta para casa na sua própria natureza. Então, olhemos para esse conceito de sucesso com um pouco mais de cautela, porque a pós-modernidade nos adoeceu, no sentido do sucesso a todo preço, sucesso a todo custo. Sucesso ele deve ser desejado por nós, deve ser pretendido por nós, deve ser batalhado por nós, mas ponha em ordem seu mundo interior. Você nunca vai ter sucesso do lado de fora se você não tiver sucesso pelo lado de dentro.